Fala aí, pessoal, que é o Paulo Carvalho de novo. Tô aqui agora fazendo esse vídeo, né? Vou tentar encurtar o máximo que der, né? É um assunto para horas e horas falando, vou tentar encurtar o máximo que der. Até porque é um assunto muito forte, né? Que é uma coisa que eu tô tentando avisar para que amanhã ou depois tu não passe por isso, que já aconteceu com algumas pessoas, né? Que é o fechamento das portas de corretoras de opções binárias e Forex também para residentes do Brasil, certo? O que acontece no fechamento? Por que foi fechado? Algumas corretoras fecharam as portas para os brasileiros residentes no Brasil e não brasileiros, certo? Residentes no Brasil, né? Faça essa distinção: residentes no Brasil e brasileiros. Foi fechado para residentes do Brasil. O que acontece é o seguinte: começamos pelo monopólio da Bovespa, né? O Brasil aqui quer se monopolizar a Bovespa, né? Isso é um ponto que não tem o que discutir, isso é uma questão muito lógica. O que acontece? Pelo fato da entrada de dólares no Brasil ter reduzido extremamente, né? Depois que as empresas de risco cortaram nota do Brasil, e até antes mesmo disso, mas principalmente depois disso, né? Como a entrada diminuiu muito, o que acontece? Qual é o plano do governo? Um governo saudável tem que trazer investidores para dentro do país, né? Ele não trazendo, ele vai para uma segunda hipótese, que é pelo menos então não deixando os brasileiros mandar o dinheiro para lá, certo? Não deixar os brasileiros mandar o dinheiro para lá. Então aqui a gente tem essa reportagem, né? Que a entrada de dólares foi muito maior do que superou em mais de 9 bilhões a saída de dólares do Brasil. Mas não é um negócio bom. Não é um negócio bom. É tipo, tu tá ficando mais pobre, tu tá boa do que estava antes, entendeu? Antes se tu comia uma carne de primeira, hoje tu tem que tá gastando menos, tu tá comendo um miojo, mas tu tá gastando menos, a saída tá sendo menor, né? Então é mais ou menos isso. E o governo tende a sacrificar o povo, né? Quando a economia anda em frangalhos, como anda a economia brasileira, o governo tende a sacrificar o povo e tentando com isso fazer, né, isso usando a Constituição, dentro da Constituição, sem mudar ela, né, do camarada, qualquer residente do Brasil pode investir em corretoras lá fora, né? Para não ter que mudar isso, o que eles fazem? Eles evitam que as corretoras lá fora aceitem os brasileiros. Isso é uma jogada muito basicona, assim, né? Muito básica, jogadinha. Então o que acontece? Como que isso sucede e por que algumas corretoras não aceitam mais, algumas ainda estão aceitando e por que podem vir a nenhuma mais aceitar? Corretora, não digo qualquer porcaria de sitezinho aí que os caras chamam de corretora, certo? Vamos falar de corretora, regulamentadinha lá, bonitinha, por causa que essas porcarias vão existir para sempre. Vai estar sempre, tu vai procurar, isso aí vai existir para sempre, certo? Mas corretora séria, tu pode ir lá investir, fazer tuas operações, depois sacar com tranquilidade, saber que o dinheiro vai entrar na tua conta. Sobre essas corretoras que eu tô falando. O que acontece é que o governo... Tem cara que fala, pelo amor de Deus, tem cara que falou aí que é por causa que os brasileiros são falcatrua, são picareta. Puta que me pariu, cara. Tem país na Europa que é considerado mais corrupto, inclusive tanto quanto ou mais corrupto como o Brasil em geral, que tá bombando lá, Bank de Binary, lá, Top Option, estão bombando lá. Isso é papo furado de quem não sabe o que vai falar, né? Gosta de fazer vídeos e não sabe o que vai falar. Até porque teria que explicar, se fosse explicar uma coisa mais complexa, né? Teria que explicar o porquê. E daí é mais fácil ir lá e fazer um vídeo de 2, 3, 5 minutos do que ter que fazer um vídeo que nem eu faço. Às vezes eu tenho que fazer um vídeo de meia hora para explicar um pouco mais da complexidade, tentando ainda abreviar tudo isso, né? Tentando diminuir ao máximo, resumir para poder passar para o pessoal. Então vamos lá. As corretoras, o que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro entrou em contato. Isso não é o que eu acho, certo? Isso daí eu tenho contato com os próprios caras das corretoras, né? Eu não vou falar qual é exatamente o cargo do cara nem nada, né? Mas eu sei exatamente, eu estudo todo o negócio, eu sei porque eu estou falando, né?
que o governo entra em contato com quem? O governo não entra em contato com BX379249Y Option, certo? Ele entra com as maiores e as mais sérias, né? Essas, as que o camarada vai lá e vai investir mais. É por causa que, como ela é séria, o cara vai levar mais a sério e vai investir mais. Ele vai investir lá $200, quando ele sacar, vai sacar 200, né? Se ele investiu 200, digamos, quando ele sacar, vai sacar 500, ele vai ver que ele pode investir mais e aí sai mais dinheiro do Brasil, né? Já uma falcatrua, o cara vai lá e vai investir $10, né? Porque os caras adoram investir $10. O cara investe $10, $50, $100, quando ele for sacar, ele não vai conseguir sacar, né? Ou vai sacar uma vez, duas vezes, depois não sacar mais, né? Daí então logo isso daí vai queimar a opção binária, então o governo não precisa se preocupar com essas corretoras, certo? Falei rápido, né? Meio difícil pro baiano assim entender, por causa que eles falam um pouco mais devagar, até o mineiro, eu acho. Então o que acontece? O governo entra em contato, né, para evitar que as corretoras aceitem residentes do Brasil, certo? Por esse motivo, por causa da entrada e saída de dólar, aquele negócio que eu expliquei recém, há pouco tempo, né? Então o que acontece? Uma corretora vai lá e aceita, conversa, né? Isso tem um acerto entre eles, tem valores por trás disso, né? Então o que vai lá? O governo entra em contato, qual é a corretora que está mais, né, que está em crescimento maior aqui no Brasil? Essa meia dúzia. O governo foi lá e entrou em contato com essa meia dúzia. Por quê? Porque o governo tem acesso a Neteller, o governo tem acesso a tua conta corrente no banco, o governo tem acesso a tudo. Se tu não sabe disso daí, tu é muito inocente, né? Por mais que venha com aquele papinho furado que agora que liberaram, o teu acesso à conta bancária, isso é mentira, papo furado, né? Então vamos lá. O governo tem acesso a tudo. Então ele já tem essa pesquisa, quem é que mandou tanto para lá, quanto que foi para tua corretora, quanto é que foi para outra corretora, quanto que foi. Então eles pegam essas maiores e mais sérias, né? Tanto entrada quanto saída de dinheiro, eles têm o acesso. Então eles foram lá, né, e entraram em contato. O que aconteceu? A primeira corretora aceitou. Uma corretora foi lá e tal, aceitou. Chegaram numa segunda corretora. A segunda corretora logo resolveu pedir um tempo para ver o que é uma jogada muito boa, né? Cada um tem a sua jogada. Resolveu pedir um tempo para dar uma resposta se aceitaria ou não aceitaria isso. Eu tô falando de opções binárias. Forex é a mesma coisa. Eu tô falando em específico mais de opções binárias. Mas no Forex funciona exatamente da mesma forma. Dá um tempo. Por quê? Porque a estratégia da corretora é o seguinte. Se todos aceitarem essa negociação, ficaria eu sozinha trabalhando no país. Ou eu e mais 2, 3, eliminaria alguns concorrentes, certo? Então acontece, a segunda não aceitou, achou melhor pensar. Chegou na terceira, a terceira não aceitou e tal, eles fizeram mais uma contraproposta, aceitaram. Beleza. Isso em questão de 1 ano mais ou menos atrás, né? Uma outra aceitou de boa, aceitou de cara e tal. Chegou numa outra, não aceitou. Por causa que já tinham 2, 3 aceito, né? E essas corretoras já estavam por dentro que elas não estariam mais no mercado, seria um mercado voltado para eles. Resumindo, ficou, né? Vou tentar resumir a história, porque senão vou ficar de uma por uma, vai até amanhã. Resumindo, ficou duas corretoras, 3 no máximo, mais confiáveis, umas mais, umas menos entre essas 3, 2 ou 3 que ficaram no mercado. E elas aceitaram até certo ponto. Entendeu? Elas aceitaram até certo ponto. Por quê? Por causa que elas não têm mais aquela concorrência daquelas outras 3 que também eram grandes, né? Eu estou botando um número de 6, de 3 e tal para ficar número redondo, e é mais ou menos isso, né? Mais ou menos, não é número exato, mas se aproxima do exato. Elas entraram em conta. Então o que aconteceu? Aquelas 3 aceitaram, né? Entre aspas, as 3 aceitaram. As outras 3, 2, 3 não aceitaram. Pelo seguinte, né? Cada uma por sua jogada, né? Cada uma por sua jogada. Uma não se preocupa, tá, beleza, vou fechar lá, vou continuar com o resto do mundo lá e tal, né? Isso foi acontecer em outros países também, isso não aconteceu só no Brasil, né? E pode ver que só países em crise que isso aconteceu, né?
por uma questão de coincidência. Foi por coincidência que isso aconteceu só em países com crise. Sempre com pouca entrada de dólar. Pouca entrada de dólar. Né? Muitos países em crise que estava ferrado assim, com a moeda se desvalorizando. Isso aconteceu. Então, essas corretoras, a princípio que ficaram, elas não aceitaram até então esse termo. Se elas acharem que ainda vale mais a pena elas receberem uma contraproposta, porque agora são só 3, 2 ou 3, né? Sempre entre aspas, não vem me perguntar qual é as 2 ou 3, né? Eu vou botar o link abaixo da corretora mais da número 1, que ficou no Brasil, né? Era ela a única que batia de frente com o Bank de Binary, era ela a única que batia de frente com o Bank de Binary, a única, certo? E eu já falei dela lá no começo dos meus vídeos, né? São as 2 corretoras que eu sempre botei, né? Sempre dei prioridade, sempre falei delas. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? O que acontece para quem quiser fazer o cadastro, né? Mesmo que hoje não tenha o valor, para investir exatamente, mas tu tem o cadastro, porque quem tem o cadastro lá da Bank de Binary, quando ela fechou em abril do ano passado, quem tem o cadastro ainda pode ir lá investir na corretora, pode ir lá investir na tua conta, pode operar normalmente. Eu estou operando normalmente na minha conta Bank de Binary, certo? Se passar mais de um ano do cadastro, esse cadastro vai ser cancelado. Mas quem tem esse cadastro há um ano, né, e não deixou a conta lá parada durante esse um ano, a pessoa está operando normal, todo mundo operando normal. Todo mundo que tem conta Bank de Binary já tinha, opera normal, né? O acerto deles é para novos cadastros, a novas pessoas, né? Por causa que o medo do crescimento do mercado, né? Pela Bovespa, porque acaba com a Bovespa. Porque depois tu conhece opções binárias e Forex, é ridículo, cara, operar Bovespa, certo? É ridículo. Opções binárias e Forex, outro se adapta melhor num, outro se adapta melhor no outro. Qualquer um dos dois que faz adaptar melhor vai ser muito melhor que a Bovespa, né? Ainda mais agora, né? Não preciso nem falar. Então o que acontece? Toda essa jogada é feita, né? E é um negócio, eu não passo de um negócio. Ah, mas a corretora aceitou. É negócio dela, se tu tiver o teu negócio, tu vai aceitar o que for. Não é nada de ilegal, só não trabalhamos mais. Nós aceitamos novas pessoas residentes no território nacional do Brasil. Simplesmente isso, né? E isso não é uma coisa que vai ser para sempre. Que é certo já, tá contrato firmado que isso vai ser para sempre. Mas provavelmente vai ser para muito tempo, se não for para sempre. Né? Para sempre eu não acredito, mas por muitos e muitos anos pode ser que aconteça assim. Então, essas corretoras que aceitaram elas dependem desse crescimento, dependendo das corretoras que fecharam as portas para residentes do Brasil para se manterem. Né? A partir do momento que elas acharem que é melhor aceitar uma contraproposta do governo, se a contraproposta for feita, né, ela vai fechar as portas para residentes no Brasil também. O que vai acontecer dentro desse contexto? Vai ficar só as 67, 24, 32, asterisco, barra, ponto de interrogação, vírgula, option. Só essas que vão ficar. Aquela que tu vai investir teu dinheiro e tu não vai torcer mais para tu ganhar numa operação. Tu vai torcer para tu conseguir sacar o teu dinheiro. Vai se desesperar. Ninguém mais vai investir mais de $10 na corretora. Então é isso que vai acontecer, né? Por isso estou eu sugerindo, como eu já fiz, olhando meus vídeos mais antigos, eu sugeri que ninguém investisse na e-option, né? Já falei sobre isso várias vezes, na tal da e-option. Há alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás, eu sugeri para que ninguém investisse nessa corretora, por causa que ela não tinha sustentabilidade. Ela era, resumindo, ela era filha de uma puta. Era chinelagem pura, ela não era corretora. Aquilo é como tantas outras que tem aí, né? Mas ela mais em específico por causa que ela era pior das piores. Ela conseguia ser a pior das piores, né? O Lula seria muito honesto comparado àquela corretora, aquela coisa que chamam de corretora. Todos os outros no YouTube, todos, quando eu falo todos, é todos esses que te vendem curso, mas nunca mostraram saques, ganhos dentro desse mercado, né?
Até então, hoje, se passou mais de um ano que eu parei de... Não, um ano mais ou menos que eu parei de mostrar comprovações de saques, porque todo mundo, tanto quem aprovava como quem desaprovava, já falou que já era para parar com isso. Fiz um ano mostrando de comprovações, cerca de 500 mil aí. De um ano só, os caras vêm, parabéns, cara, tu tem 1 milhão. Tu tem meio milhão ganhei em um ano, cara, naquele um ano. Só de saque pra Skrill. Contra todos os outros, todos do YouTube. Nenhum mostra bosta nenhuma. Todos. Eu tô generalizando, isso mesmo que você tá ouvindo. Tô generalizando. E todos naquela época, busca todos naquela época. Não um cara que tem vídeo aí há 2, 3 meses, aí que não sabe bosta nenhuma também e tá falando um monte de merda. Tô falando de que tem vídeo há mais tempo. Todos indicavam em Option. O que eu indiquei? Não faz isso, teu dinheiro vai ralar abaixo. Ouviu? Não ouviu? Azar do camarada, né? Hoje que eu tô passando, né? Eu espero que isso não aconteça. Eu tô passando isso mesmo esperando que isso não aconteça. Eu espero, olha, firmemente que isso não aconteça, né? Eu para ir, mesmo que se cancelasse, excluíssem a opção binária do Brasil, que não pudesse, eu simplesmente pego o primeiro avião e vou embora, meu cara. Tô cagando, né? Dentro desse ponto. Só que eu tenho minhas ligações aqui no Brasil, né? Ligações, eu digo ligações com amigos, parentes, né? Eu tenho todo um negócio aqui. E por enquanto pretendo ficar por aqui. Não pretenderia sair daqui, tipo, como se fosse obrigado, por obrigação. Sim, só para de vez em quando dar uma volta, tudo bem. Mas sair por obrigação, ou de repente um dia que eu resolver um país para ir morar e morar em outro país, tudo bem. Mas não por obrigação, por causa que eu não posso mais exercer a minha profissão dentro do país que eu resido atualmente. Então eu estou passando isso, né? Mesmo esperando que isso não aconteça, eu espero muito que isso não aconteça, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Então eu estou passando, quem tiver já o cadastro, quem fez até hoje, que dia que é hoje mesmo que eu já nem lembro, é dia 15, dia 16, passando da meia-noite, dia 16, né? 16 de março de 2016. Até hoje ainda temos corretoras sérias, regulamentadas, idôneas para trabalhar dentro do mercado. Muito menos do que antes, mas ainda temos. Dentro do mercado de opções binárias em específico. Forex também, mas em opções binárias em específico, que é o que eu estou passando. Eu vou deixar o link, se tu quiser. Todo mundo que cadastrou até março do ano passado, na Bank de Binary em específico, tem a sua conta está normal, a pessoa deposita, a pessoa saca. Todo mundo depositou, sacou, todo mundo, ninguém teve problema. Ninguém teve problema. Pode vir falar que eu tive problema na Bank de Binary. Nós vamos olhar se tu mandou documentação, tu fez tudo certinho, teu dinheiro tá na tua conta. Tu pediu um saque, teu dinheiro tá na tua conta. Certo? E então eu tô passando, né? Não temos mais a Bank de Binary. Não temos, não. Vocês não têm. Algumas pessoas não têm. Muitos que estão olhando meu vídeo são inscritos no meu canal já há muito tempo. Já tem a conta lá, já opera há muito tempo. Né? Alguns só tem cadastro, até hoje não depositaram. A conta ainda está disponível para quem tem ela ativa, com alguma ativação, contanto que ela não foi largada de mão, né, contanto que ela não foi esquecida durante um ano, a pessoa ainda tem a conta lá, né, pode operar normalmente. Quem não tem, eu vou deixar aí o link da outra corretora para cadastro, que é a única que bate de frente com a Bank de Binary no mundo, e no Brasil ela é disparada a melhor. Eu vou deixar o link aí, né? Até hoje, dia 16 de março de 2016, tu tem a opção de cadastrar. Se amanhã, dia 17 de março, não tiver mais, se tu não cadastrou, eu não posso fazer nada. Eu estou dando o meu aviso, né? O meu aviso não é uma certeza, né? Porque dentro do mercado é assim que se trabalha, né? Tu trabalha sempre com possibilidades, né? Com probabilidades. Isso tem uma probabilidade bem grande de acontecer. Mesmo eu esperando que não aconteça, né? Mesmo eu esperando que não aconteça, isso tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Então, em vez de rezar ou ficar torcendo qualquer coisa, se quiser cadastrar, o link vai estar aí embaixo, abaixo do vídeo, né? O link para cadastro, meu Skype, meu e-mail também para contato, né? E se quiser fazer o cadastro, deixar o cadastro pronto para se isso vir a acontecer, né? Se quiser de repente começar já a operar, ou se isso vir a acontecer num futuro próximo, ou de repente não tão próximo assim, tu já tem a tua conta e ninguém
no governo nenhum da puta que pariu vai dizer se tu pode ou não operar, vai cancelar qualquer tipo de operação tua no momento, tu vai operar no momento que tu bem entender, certo? Então, o aviso está dado, né? O aviso está dado, os motivos porque isso possa acontecer está dado. Eu podia dar o exemplo também da compra da Neteller quanto a Skrill, que seria mais ou menos uma negociação feita entre o governo aqui com as corretoras de opções binárias, né? Que a Neteller, vou tentar abreviar ao máximo também, é um assunto muito complexo. O cara vai olhar e vai, o vídeo está com meia hora, 40 minutos, 2 horas, que seja, mas ele pode ter certeza que ele está muito, muito resumido, por causa que é assunto para muitas horas, muitos dias, né? Então ele está resumido ao máximo. O que aconteceu na compra da Neteller da Skrill? A Neteller foi lá e pagou $1 bilhão na Skrill. Por que a Neteller fez isso? Por causa que ela é legal? Por causa que ela tinha interesse na Skrill? Não, porque simplesmente ela acaba com a concorrência dela. Né? Ela acabando com a concorrência dela, ou diminuindo ao máximo, porque ainda tem as outras carteiras eletrônicas, ela pagou uma nota preta na Skrill, né? Foi cerca de 1 bilhão, se não me engano, da Skrill. Porque o que acontece? Toda a transação na Neteller, o que ela fazia antes para bater de frente com a Skrill, era não cobrar taxa de transferência de uma conta Neteller para outra conta Neteller, porque a Skrill já cobrava 1%, a Neteller não cobrava nada. A partir do momento que a Neteller comprou a Skrill, ela não tendo mais essa concorrência, ela pôde colocar também a taxa de transferência de conta Neteller para Neteller. Dentro de um prazo ela vai recuperar esse bilhão tranquilamente, né? O que aconteceu? A Skrill, e isso dentre tantas outras coisas. Hoje tu pode passar dinheiro da Skrill para Neteller, né? Então eles fizeram muita coisa para facilitar para eles. O que acontece? Quem ganhou agora, isso quando foi feita a venda, foi a Skrill. Os caras ganharam muito dinheiro, embolsaram muito dinheiro, né? Em curto prazo foi o ganho deles, mas a longo prazo quem olhou foi a Neteller. E é assim que acontece, o governo olha a um prazo, uma corretora que recebe uma proposta e depois uma contraproposta do governo enxerga a outro prazo. Ambos saem ganhando, né? Uns mais, uns menos, né? Isso é uma aposta, né? É uma aposta do governo, uma aposta da corretora, como foi uma aposta da Neteller e uma aposta da Skrill, certo? Então é exatamente assim que funcionam os negócios e não é muito diferente dentro do contexto de tudo isso que eu estou explicando do possível fechamento das corretoras de opções binárias para residentes no Brasil. Então eu acredito que seja melhor, se tu tiver interesse mesmo nesse mercado, se tá olhando o vídeo, eu acredito que tenha. Fazer o teu cadastro, deixar o teu cadastro pronto para que isso venha a acontecer, de repente, se possa vir a acontecer, tu já está blindado quanto a isso, né? E vai poder fazer, vai ser muito mais fácil do que quando acontecer, tu ter que ir para outro país, né? Vai ser muito mais barato tu fazer um cadastro na corretora hoje do que tu ter que, de repente, daqui a 1 ano, 3 meses, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos, tu ter que ir para um outro país para poder fazer uma conta numa corretora. Então, eu acho muito mais fácil, tô avisando antes, né? Quem quiser ouvir, o link tá abaixo para cadastro, meu Skype, meu e-mail. Quem não quiser ouvir, né, vai que der a sorte de não fechar, né? Vai que acontecer de não fechar, vai acabar dando na mesma, né? Quem quiser se blindar já quanto a isso, tá tudo aí na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, né? O vídeo se estendeu um pouquinho aqui, mas faz parte, certo? Resumi o máximo que deu. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.